Eu tinha uma amizade com uma pessoa de mais ou menos uns 10 anos e ela era muito próxima, frequentava sempre a minha casa, estava comigo em tudo, a gente vivia praticamente colada. Até que em um certo ponto eu comecei a perceber umas brincadeiras sem graça, sabe? Umas brincadeiras sem graça, aonde ela sempre me diminuía na frente dos outros, aonde ela parecia que não aceitava muito bem de eu estar melhor do que ela. Na questão financeira, na questão de qualidade de vida, em tudo. Ela começou a me diminuir na frente dos outros, ela achava que a minha casa era a casa dela, ela se sentia tão à vontade que de fato parecia que a casa era dela. Ela pegava as minhas coisas emprestadas, ela usava minhas coisas e eu nunca me importei com coisas materiais, graças a Deus, nunca tive apego a isso, acho que por isso que eu sou tão abençoada, graças a Deus. Mas enfim, ela era uma pessoa que eu deixava ela livre, sabe, à vontade, sempre tratei ela como uma irmã mesmo, acolhia ela, tudo que ela precisava eu tava ali, era pau pra toda obra. E eu comecei a perceber que ela começou a querer viver a minha vida, querer ser eu. Sabe aquela amiga irmã, mas irmã mesmo, que vocês dividem as mesmas roupas, ai, não ficou boa essa, ah, então pega essa. E não ter, sabe, esse problema. Parecer irmã mesmo, a gente era assim. Eu comecei a perceber que ela estava muito soltinha na minha casa. Começou a vir com roupa muito curta e ficava de conversinha, ai, não sei o que lá, dando muita brechinha pro meu marido. Tudo queria estar infiltrada, todo lugar que a gente ia queria estar no meio. Sabe, se não tava no meio, dava um jeito de estar, aparecia lá. Ai, eu não sei se estão em tal lugar, e aparecia lá. Mas aí, minha filha, aconteceu um episódio que pra mim foi o ó do ó do ó. E aí ela veio, tomou um banho na minha casa e não sei se esqueceu de levar a toalha propositalmente ou se realmente não tinha toalha no banheiro. E aí ela abriu a porta pelada para pedir uma toalha, abriu um pouco só a porta, mas tem um espelho logo de frente. Então se você abre um pouco a porta, já dá pra ver a pessoa do lado de dentro pelo espelho. E aí eu fui entregar a toalha pra ela e quando eu vi aquela cena, porque ninguém viu, meu marido tava próximo, mas ele não viu. E pra mim foi a gota d'água. Sabe quando cai assim uma venda dos seus olhos, você fala, opa, acendeu uma luzinha aqui, Brasil. E aí aquilo ficou apitando na minha cabeça. E eu já tava recebendo algumas alertas assim de pessoas próximas, mas eu tinha tanto carinho. A gente fica cega, parece, né, uma loucura assim, acorda, filha. Mas eu tava cega, eu não enxergava, parecia que tinha uma venda dos meus olhos. Pra mim eu não tava vendo maldade em nada. E aí o que aconteceu? Acendeu um alerta, caiu a venda dos olhos e aí eu chamei ela pra conversar. A gente saiu um dia pra tomar um açaí, não me lembro se foi nesse dia do açaí ou se foi em um outro dia que a gente foi no shopping. Mas eu me lembro que teve um dia que eu marquei de sair com ela pra resolver essa situação. E eu falei o seguinte pra ela, olha, se você realmente gosta de mim, se você realmente diz que a nossa amizade é tão importante, a gente vai ter certeza disso agora, porque eu não quero mais você dentro da minha casa. A nossa amizade é do portão pra fora. Quando você sentir saudade, a gente se encontra numa cafeteria, a gente se encontra no shopping, a gente vai fazer comprinhas, mas dentro da minha casa, da minha família, eu não quero mais. Porque você tá tendo um comportamento que não condiz com aquilo que pra mim é uma amizade saudável. Então, por esse motivo, eu estou encerrando qualquer tipo de vínculo que a gente tinha dentro da minha casa. Agora é só fora. Ela sumiu. Assim, ó, evaporou, sumiu. Me bloqueou nas redes sociais e sumiu. Então essa foi a maior resposta pra mim. Eu não precisei nem pesquisar muita coisa. Foi a maior resposta. Então, depois disso, serviu de aprendizado pra mim. Então, hoje eu não tenho amigas, não quero, não faço, mas ela foi uma decepção e aí você generalizou tudo. Não generalizei tudo. Mas serviu de alerta e hoje eu me descobri que eu sou muito mais feliz sozinha e que se eu quiser uma amiga, a gente pode marcar em outro lugar, não precisa ser necessariamente dentro da minha casa. Esse negócio de encher a casa da gente de amiga não dá certo, já começa por aí. Graças a Deus o meu marido é um cara muito sério, ele é muito na dele. Mas se ele fosse um cara um pouquinho mais soltinho, só Deus sabe o que teria acontecido. Essa história aqui não é pra todo mundo ouvir, tá? Ela é bem sensível.
Eu estava num momento delicado, recém-separada e sem querer conhecer ninguém. Mas, por insistência de uma ex-colega de trabalho, acabei saindo com um cara conhecido dela. Na primeira vez, a gente só comeu uma pizza e ele me deixou em casa. Ele sabia o momento que eu estava passando e não tentou nada. Isso me fez ter mais confiança nele. No final de semana, a gente marcou de sair e ele me levou para um sítio, um lugar lindo. De início, fiquei meio desconfortável por não ter mais ninguém, mas ele falou que queria ficar a sós para a gente se conhecer melhor. E ele parecia tão educado que relaxei. Eu acho que por nunca ter sido tratada bem por um homem, fiquei meio boba e achei romântico ele ter me levado para um sítio para ficarmos juntos. Só que quando entramos no quarto, levei um susto. Tinha algemas penduradas na parede e um porrete em cima do criado. Ele, com a maior naturalidade, perguntou se eu curtia uma aventura. Eu não queria parecer careta e disse que sim. Agora entra a parte que eu não desejo a nenhuma mulher. Ouça com cuidado. Ele me prendeu e pediu que eu ficasse quieta. Esse homem se transformou. Bateu na minha cara e me es... pá, pá, pá. Depois me estran... E depois chegou no meu ouvido e pediu para fazer por trás comigo. Eu já estava com medo e deixei. Assim que ele terminou, ele perguntou se eu tinha gostado. Eu só sabia chorar, mas falei que tinha gostado, por medo dele. Passamos o dia lá e ele enchendo a cara. À noite fomos embora e eu com medo dele capotar o carro de tão tonto que estava. Eu pedia para ele fazer as curvas mais devagar, porque era estrada de terra, e ele falou que fazia aquele caminho direto. Chegando em casa, contei para essa colega e ela ficou rindo, falando que já tinha ficado com ele anos atrás, mas ele não tinha pegado tão pesado. Mas que a ex dele foi parar no hospital porque ele tinha colocado um bastão. Perguntei por que ela me apresentou ele e ela disse que achava que eu tinha que viver algo marcante para esquecer meu ex-marido. Nunca mais falei com ela e bloqueei ele. Cara, eu tô chocado. Que cara que é esse e que ex-colega que é essa, né? Pelo amor de Deus. A mulher indicou o cara pra ela, velho. Sabendo que o cara era assim. Que bizarro. Eu tô chocado. Eu tô com raiva do cara e tô com raiva dessa mulher, velho, que indicou o cara pra mulher. Vontade de pegar esse porrete aí. Ô, te falar, viu? Puta que pariu, velho. Que dupla mais mau caráter, vagabundo, bandido, pilantra, sem vergonha, criminosos. Porque a mulher também é culpada, velho. A mulher sabia que o cara era assim, aí vai lá e indica o cara, não vai e tal, não sei o quê. Colé, velho. Não, mas o cara é o pior de todos, né? Vai. Nossa senhora, você tá doido, velho. Que história macabra. Nu. Ô moço, eu sinto muito pelo que você passou. Obrigado por ter compartilhado sua história e espero que você encontre alguém legal. Se você não tiver encontrado ainda, né? Pesado, viu? Força aí, minha filha. Você tá doido. Na madrugada eu acordava, ele estava tocando as minhas partes íntimas. E eu reclamava. Então ele falava assim: não, você é minha mulher, você tem que deixar. Você quer que eu faça isso com outra mulher na rua? Então aquilo eu achava meio que um absurdo. Mas aos olhos dele, não. Eu era mulher dele, eu tinha que deixar. Eu tinha, como várias vezes eu acordava à noite, ele estava tendo relação. Eu tinha que deixar ele terminar. Eu levantava, ia me higienizar e deitava e dormia. Só que aquilo ficava na minha cabeça. Por que ele tá fazendo isso? E ele falava: não, você é minha mulher, é que eu gosto de você, eu tenho prazer por você, você é minha mulher. E ele foi fazendo isso. Então, assim, além dele ter feito a minha cabeça, porque você fica tão manipulada, mas é tão manipulada. Quando eu falo isso, isso chega a ser um absurdo. Aí você entra tanto naquilo que você cria a necessidade de querer agradar. Até o dia que eu falei: chega. Aí no dia que eu falei: chega, eu mato o meu divórcio por 1 ano. Eu fui fria calculista nessa parte. Falei: eu preciso sair. E aí eu comecei, foi a situação mais pesada assim.
eu fui proibida de tomar remédio. Eu era proibida de tomar remédio. Quando eu fui pra pôr o DIU, ele não deixou. E nessa do DIU, ele falava, pra quê? Você tem que passar por mim pra você colocar. Eu engravidei 3 vezes depois da Lívia. E dessas 3 vezes eu fui obrigada a dentro de casa. Então quando eu cheguei no terceiro, no último que eu fui obrigada a fazer, o último, eu falei, pra mim aqui deu. Acabou. Acabou. Deu 3 semanas, eu arrumei serviço fora. Em 3 semanas. E ali eu comecei, falei, agora eu vou embora. Falei, pra mim aqui deu. E eu comecei a trabalhar a minha cabeça, a minha mente, que eu não tinha mais condições de ficar com aquele cara. Falei, ou eu vou. A minha oração era o seguinte, Senhor, se o Senhor não conseguir me tirar daqui, eu vou me matar, eu mato meus 2 filhos, eu me mato em seguida. Porque eu já não tinha condições, não tinha vida, eu não tinha vida. Eu não era feliz. Você olhava, o meu semblante era totalmente... E assim, aí eu comecei a beber muito, porque eu tinha que descontar. Então eu dobrava a quantidade de bebida, eu não queria voltar pra casa. Eu não queria. Então quando ele quando passa essa situação, que ele percebe que eu já não estou mais escutando ele, aí começa a vir as agressões realmente físicas. Física, verbal, manipulações, e aí é onde começo a viver literalmente um ano do inferno da minha vida, que eu falo pra você. Foi um inferno que ele fez na minha vida.